Então o nome da minha pregação é Disciplina Bíblica. Você pode acompanhar comigo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Só antes de começar a ler, você sabe, né, as cartas que Paulo escrevia para as igrejas, não era, por exemplo, ele estava lá na escrivaninha dele pensando, olha, vou escrever algo bom para o meu povo lá. Não, normalmente Paulo e os apóstolos escreviam para resolver problemas que estavam acontecendo na igreja. Ele sabia, olha, o casal está querendo separar, o irmão está querendo bater na irmã, ou outras coisas. Então ele escrevia aconselhando como que se devia proceder na igreja de Deus. E é isso que ele faz novamente aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque estava acontecendo algo grave. Tinha um rapaz que estava tendo um caso com uma madrasta dentro da igreja. E é neste contexto então que Paulo escreve. Olha o que ele diz. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isto é, que nem mesmo entre os gentios. Primeiro Paulo já fica bobado, né? Olha, esse tipo de coisa está acontecendo na igreja, nós não vemos nem no mundo. Tamanho era o grau de imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Já guarda essa primeira palavrinha, ó, tirado do vosso meio. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, guarda de novo, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui Paulo provavelmente está fazendo uma referência para que, olha, que morra tal irmão que está fazendo essa coisa. Porque matando o corpo, a alma é salva, porque se de fato é crente, a alma dele é salva. Mas se ele está continuando desse jeito, não se arrepende, não muda, que morra. É isso que o apóstolo está dizendo. Versículo 6. Não é boa a vossa jactância, vanglória, orgulho, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Aquela ilustração do bolo, um pouquinho de fermento estraga tudo. Lançai fora, mais uma vez, olha, outra frase. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento, não com velho fermento, nem com fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Daí você pensa, pastor, não pode ter contato com pessoa que não é da igreja? Daí Paulo explica. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Claro, não tem como, no seu trabalho, na sua família, temos contato. Mas olha o que ele diz, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Último termo que Paulo usa. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha para cá agora, por favor. Dura uma palavra, não é? Paulo usa vários sinônimos para dizer como se deve agir com um membro faltoso. É claro, vou explicar as últimas consequências. Mas o versículo 6, ele disse, olha, para que a pureza seja mantida, lançai fora o fermento velho, aqui no caso um símbolo do pecado, nesse contexto propriamente, com essas pessoas que se dizendo cristãos, e se comportam como ímpios, nem comais. Depois, no final, ainda diz, expulsai dentre vós o autor de tal infâmia. Eu venho falar para você, isso daqui é amor de verdade. Isso aqui é amor. Porque quem ama, chega às últimas consequências, por amor à pessoa. Assim também devemos agir na igreja. A igreja, é claro, é a casa da misericórdia, mas não quer dizer que por conta de ser a casa da misericórdia, as pessoas podem continuar sua vida toda andando do jeito que quer. Não pode de forma alguma. Então Paulo usa esses termos aqui bem pesados,
Porque, é claro, em primeiro lugar, o contexto aqui que havia um pecado incomum, até no meio dos ímpios. Você imagina um filho saindo com a madrasta. Era o que estava acontecendo aqui. E lembrando, se numa igreja fundada pelo apóstolo, não é qualquer igreja não. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Se numa igreja fundada por um apóstolo acontecia esse tipo de coisa, ora, você acha que nas nossas igrejas também não acontecerão? Coisas similares, coisas sinônimas? Acontece, e aqui não era na cidade de Corinto, era na igreja de Corinto que estava acontecendo tal absurdo. Agora, o que faz a diferença, de fato, entre uma igreja séria e aquela igreja que não é séria, é a forma como tratamos os pecados dentro da igreja. Pode ter certeza, isso faz grande diferença entre uma igreja que de verdade é séria e aquela que não é. Aquela igreja que de fato tenta reestabelecer os irmãos faltosos, em alguns casos, quando não há solução, até expulsa. Isso é sinal de amor, de alguém que verdadeiramente está preocupado com o rebanho do Senhor. Eu sei que a palavra disciplina, até em casa hoje, né, não pode dar uma chinelada na criança, lei da palmada, conselho telar na sua casa, se deixar. Mas se tratando de igreja, muito mais. Disciplina hoje é quase que inexistente. Por quê? Porque a maioria dos pastores estão mais preocupados em conservar uma igreja grande do que uma igreja pura. E por conta da preocupação dele ter gente, ele deixa de priorizar a pureza e a santidade da igreja, que é mandamento. Portanto, é algo sério. João Calvino diz assim: uma igreja verdadeira prega a palavra, pratica a ceia e o batismo, é o que nós fazemos, que vamos fazer hoje, e exerce disciplina bíblica. Com isso, conclui-se que muitas igrejas, infelizmente, não são bíblicas, porque até sim, pregam a palavra, não o evangelho verdadeiro, claro, né? Aquela palavrinha rala, exercem a ceia e o batismo, praticam, mas não disciplinam quando necessário. Alguns dizem assim: olha, a porta da igreja tem que sempre estar aberta. É óbvio que é verdade. Para qualquer pessoa, a porta da igreja sempre vai estar aberta, para que a pessoa entre, mas também para que a pessoa saia. Assim é uma igreja verdadeira. Não existe essa história de que as portas dos fundos têm que estar sempre fechadas. Para quê? Para não sair ninguém. Não. Em algumas horas, isso também vai ser necessário. A disciplina bíblica, todavia, visa ajudar no crescimento, restaurar os membros faltosos e, em último caso, aqueles irmãos, aquelas irmãs que decididamente, eu falo para você, para todos, que decididamente optam por andar no erro sem se arrepender e sem querer mudar depois de muito tempo. É necessário que esses sejam retirados do meio da igreja para que não venha contaminar os demais. É isso que a Escritura diz. Portanto, um pastor verdadeiro, ele confronta o pecado não apenas do púlpito, aqui como eu faço, mas também no particular, também de casa em casa, com amor ele vai e diz: olha, isso aqui que você está fazendo, meu irmão, isso aqui que você está fazendo, minha irmã, errado, você precisa mudar. Só que hoje em dia, às vezes estão preocupados mais com uma igreja lotada, preocupados mais com a arrecadação, e por conta disso, acabam negando a sua fé. E é claro, né, quando chegamos ao extremo de ter que retirar alguém da igreja, essa decisão eu não tomo sozinho, claro que não. A liderança, o presbitério, toma essa decisão comigo, para que esse peso, é óbvio, não sei, só sobre mim, porque se eu fizer sozinho, pode ser que eu erre. Às vezes eu estou bravo com o fulano lá, aqui você não vem mais. Não, é algo sério que não deve ser tomado sozinho, essa decisão. Nós vivemos numa geração onde pai é chamado de velho, onde aquele pai amoroso é aquele que nunca repreende o filho. É ou não é? O que é um pai amoroso? O menino faz o que quer dentro de casa. A parede é branquinha, ele passa com o carrinho, risca, desenha, faz um monte de coisa. E o pai amoroso é aquele um que não pode repreender. Da mesma forma, como essas famílias são contaminadas por conta dessa cultura contemporânea de que não repreenda, muitas igrejas também têm sofrido por isso, por conta dessa modernidade, dizendo: olha, não, igreja tem que pregar o amor. Sim, claro que é o amor. Mas o amor, às vezes, lança fora aquilo que está errado. A igreja deverá, sim, é claro, em amor, ensinar, é o que nos esforçamos para fazer constantemente. Em amor, deveremos ensinar, exortar, ter paciência, amar,
repreender, mas depois de todas essas circunstâncias, depois de que tudo isso foi feito, se ainda não há mudança, também em amor deverá dizer: vocês não são mais bem-vindos aqui. É por isso que eu não acredito nesse movimento hoje em dia chamado de desigrejados. São aquelas pessoas que dizem, creem em Deus, mas eu sirvo a Deus em casa. Não precisa de uma congregação local. É mentira. Por exemplo, como que você, sendo desigrejado, consegue cumprir Mateus 18? Que diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Ora, se você é crente sozinho, como que alguém vai errar com você? E como que você vai chegar e vai falar: irmão, isso aqui que você fez eu não gostei. E depois diz: se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Se não te ouvir, leva à igreja. Se não ouvir, considera gentil publicano. Como que alguém que congrega na casa dele, é crente sozinho, vai cumprir um mandamento desse? Quem que vai corrigir ele? Quem que vai falar: olha, irmã, essa roupa que você está usando é errada, você tem que mudar, não é roupa de crente? Quem que vai falar para o irmão: irmão, esse jeito que você está tratando a sua esposa é errado, esse jeito que você está tratando os seus filhos é errado, você precisa ser mais firme, você é mole. Ora, se ninguém repreende, se não tem ninguém junto com ele, então ele não vai receber conselho de ninguém. E é claro, eu falo isso como pastor, porque você acha que eu não sou repreendido? Várias vezes. E a cajadada é doída. Mas eu sei que até quando em amor os meus pastores me repreendem, dizendo: você não pode proceder assim. Eu sei que é por amor a mim. Por mais que às vezes na hora, como diz Hebreus, toda disciplina quando é recebida, quem que gosta? Ninguém. Quem que toma uma chibatada da mãe e fica: aleluia, mãe, que delícia? Ninguém. Mas aquilo visa algo bom. E assim também é a disciplina em relação à igreja. Portanto, primeiro, as pessoas têm uma ideia errada sobre graça e misericórdia. Pastor, qualquer um pode ser salvo? Qualquer um pode entrar pela porta da igreja aqui e ser salvo? Qualquer um, meu irmão. Até o Lula. Eu acredito. Até ele. Até ele pode entrar por essa porta aqui e ser salvo. Tem que ser preso também, é óbvio, né? Mas pode ser salvo, claro. Até ele. Lembra que Jesus disse que ele veio buscar e salvar os perdidos? Assim como Jesus veio buscar e salvar os perdidos, nós também. A igreja, sim, é a casa da misericórdia, aceita qualquer um. Igual às vezes as pessoas se perguntam: pastor, a resgatar lá não é seita? É seita. Seita tudo. Seita tudo que está de errado. Vem para cá, vai ouvir a pregação e vai mudar. A igreja tem que ser assim, aceita todos. Mas isso também não significa que depois de um bom tempo, é claro, tem que dar tempo, ouvindo a pregação, ouvindo ensinamento, sendo exortado, sendo perdoado, insistindo com os irmãos, não significa que depois de um bom tempo ele não se arrependendo, que ele não tem que ser retirado. O amor muitas vezes vai ter que fazer isso. Olha, você não é bem-vindo aqui. Não é, por conta do amor. Segundo, uma ideia também errada sobre o amor, que é sinônimo que eu falei no começo, nesse anterior. Muitos pensam que assim, olha, deixar todo mundo fazer o que quer é amor. Não importa a pessoa de que ela está na igreja. Está vindo na igreja, meu irmão, deixa. Antes é na igreja que está no mundo. Claro que não. Quem que disse isso? Acho que não tem nenhuma Joana aqui, né? A igreja não é casa da mãe Joana, não. Você vem e faz o que você quer. Olha o que Provérbios 13, 24 diz. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Aquela palavrinha ali, aborrece, no original é odeia. O que retém a vara odeia seu filho. Portanto, aquele pai natural que vê o menininho desrespeitando, fazendo as coisas erradas e não repreende, diz a Bíblia que não ama. Não ama. O pai que ama, às vezes, é aquele truculento que dá umas varadas no lombo do menino. Mas aquele que não repreende, diz a Bíblia, este daí não ama. Agora, se um pai deixa de praticar disciplina com o filho, ele não ama os filhos? Um pastor e uma liderança que deixa de disciplinar os seus membros faltosos, também não ama as suas ovelhas. É claro, a preocupação primordial deve ser a saúde das ovelhas. Isso é o principal. O pastor não tem que olhar primeiro pela quantidade de pessoas que tem na igreja. Se eu pregar isso aqui, o povo vai embora. Jesus fez isso. Lembra, Jesus pregou um discurso duro, um monte de gente foi embora, ficou só os discípulos. O que os discípulos disseram para ele? O que ele falou para os discípulos? Não, eu me arrependo da palavra que eu preguei, duro demais, né? Volta. Foi isso que Jesus fez? Não. Se vocês quiserem ir embora, vai também. Porque para andar comigo é assim. E de fato assim uma igreja séria deve andar. Hebreus 12:8 diz que, olha, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Você constantemente está no erro e não é repreendido, diz a Bíblia, porque você não é filho de Deus. Porque se fosse filho de Deus, Deus pode ter certeza
repreenderia. O discurso moderno que nós temos hoje é o seguinte: olha, temos que aceitar tudo em nome do amor. Pode ser o discurso moderno. Nunca vai ser o discurso bíblico. O discurso bíblico é: aceitamos em amor, mas também repreendemos em amor, em alguns casos, expulsamos por amor. Por amor, talvez, em primeiro lugar, é claro, daquela pessoa, para ela saber que ela está errada. Em segundo lugar, por amor à congregação. Quantas vezes eu já vi casos de, olha, a pessoa sofreu um acidente e, igual um amigo meu, perdeu um pedaço da mão. Daí, para que o resto do corpo não apodrecesse, teve que cortar um pedaço. Amputa um membro para que o corpo seja salvo. Assim que funciona. Na igreja também. Às vezes vamos ter que amputar alguém, no caso, retirar, para que o resto se mantenha. E você precisa também aprender a aceitar a disciplina, meu irmão. Seja humilde o suficiente e aprenda a aceitar quando você estiver errado. Qualquer organização que você for, meu Deus do céu, você não tem que se adequar às regras. Você precisa se adequar às regras. Você não pode, igual esse tempo atrás tinha uma moça lá no encontro da Fátima Bernardes, com cabelo desse tamanho, dizendo que sofre preconceito. Eu fiquei imaginando, uma moça dessa, pedindo um emprego no McDonald's, como que põe bonezinho? Ora, precisa se adequar às regras. Você consegue imaginar um militar barbudo, cabeludo? Ele precisa se adaptar. Nas empresas também é assim. Por que a igreja, você acha que você pode chegar e fazer o que você quer? A igreja também tem suas regras. E é claro, as nossas regras, nós nos esforçamos o máximo para que nós venhamos a ser bíblicos e tirar tudo da Escritura. E um time de futebol, meu Deus do céu, você não pode fazer o que você quer. Se é zagueiro, você está o tempo todo indo para o ataque, o técnico vai tirar você. Porque você tem que ficar ali atrás, guarnecinha da defesa. Por que a igreja pode ser bagunça? Não pode. Vou deixar bem claro, você não é obrigado a ficar aqui nessa igreja. Ninguém te obriga a ficar aqui. Não é obrigado, não. Mas se quiser ficar, você também precisa obedecer. Você também precisa seguir as regras de acordo com a Escritura, como nós cremos que de fato tem que ser. Ah, pastor, eu faço o que eu quiser. Ótimo. Vai fazer o que você quer na sua casa. Aqui não. Precisamos priorizar em primeiro lugar a pureza do corpo de Cristo, a pureza da igreja do Senhor. Tá certo? Nem todo caso é claro na Escritura como se repreende alguns faltosos. Às vezes há divergências, e as divergências entre homens sérios. Olha, dois pastores que eu acompanho muito, Augusto Godemos e Hernandes Dias Lopes, da mesma igreja os dois. Às vezes determinado assunto tem divergência. É claro, não é algo central, mas tem divergência. Então, pastor, e quando tiver divergência, o que a gente faz? Ora, se a gente acredita que a igreja é séria, vamos levar então, vamos continuar a andar junto do mesmo jeito. Mas nós conversamos, por exemplo, olha, o irmão pecou. Na maioria das vezes eu vou e repreendo em particular. Mas quando o caso às vezes é público, é necessário que se repreenda em público também. Como diz 1 Timóteo 5,20. Se alguém entre vós vive em pecado, repreende-os na frente de todos, para que os demais temam. Então, algo público, repreensão pública. Algo particular, repreensão particular. Mas, todavia, aqueles assuntos que não são centrais, a gente conversa. E o objetivo é sempre, sempre, sempre preservar a pessoa, claro. Pastor, tem algumas coisas que, às vezes, não tem algo explícito na Bíblia. O que a gente faz? Olha, se esforça para andar junto. Como, por exemplo, ontem mesmo conversar com o irmão aqui, com o Alexandre. A Bíblia não diz que tem que batizar criança com 12 anos. Mas nós batizamos. Por quê? Porque nós seguimos toda uma história da igreja. Se você pensa diferente, não tem problema. Mas se você quer andar conosco, subentende que, olha, calma aí, se a igreja anda assim e a Bíblia não diz nada do contrário, olha, vamos seguir com os irmãos, senão não dá. Daí você vai para uma igreja onde a mulher não pode rapar o sovaco. Tem igreja que você sabe que não pode, né? Mas você acredita que é correto? Você quer ficar lá? Você não pode depilar, irmã, tem que ficar cabeludo. Fazer o quê? Ou então vai em outro lugar, meu Deus do céu. Agora, se a igreja é séria e você é repreendido, aprenda também a aceitar. Não seja rebelde, saiba, meu irmão, que toda disciplina, sem exceção, é para o nosso bem. Quando você repreende seu filho, você repreende que é por prazer, ai, mas dá um frenesi na hora que eu pegar a vara, na hora que canta a vara no lombo do menino, extravasa. É assim que você repreende seu filho? Ou a maioria dos pais, assim como eu, às vezes quando você tem que bater de verdade, mesmo dói até em você. Não é assim? Mas por amor, a gente faz. Então, eu quero passar alguns princípios aqui, como que é a disciplina
de fato é praticada. Primeiro, quero começar pelo mais difícil. Começar pelo mais difícil. Pode passar. Expulsando os membros. Vamos começar da parte pior já, né? Começar por essa parte mais difícil. A pessoa, sim, às vezes ela vai ser retirada da igreja depois de muito amor. É claro, depois de muita paciência, depois de muito confronto, depois de muito carinho, depois de muito ensino. Se depois de tudo isto, mesmo assim a pessoa resolve decididamente continuar no erro, daí não há mais o que fazer. A Escritura diz, tais pessoas devem ser de fato retiradas do meio da igreja. Aqui os verbos que Paulo usou, né, as frases que Paulo usou: entregue a Satanás, lançai fora, expulsai. Eu sei que alguns, quando ouvem assim, ai, que história que é essa, expulsar pessoas da igreja? Lembra a parábola do joio? Jesus diz, não podemos arrancar ninguém, não. Olha, você já leu a explicação que Jesus dá sobre a parábola do joio? Ele explica depois. O campo que ele diz ali, lembra a história, né? O rapaz vai lá, planta o trigo, e vem um e planta o joio, e cresce os dois, e as pessoas dizem, Senhor, podemos arrancar o joio? Não arranca não. E as pessoas dizem, tá vendo? Não pode arrancar ninguém da igreja. É antibíblico. Mas olha o que Jesus diz, o campo ali é um mundo, não é a igreja. Claro, do mundo nós não podemos tirar ninguém. É o que Paulo depois ele disse aqui, né? Olha, pois com que direito haveria eu julgar os de fora? Os de fora? Tem que fazer, se a pessoa quer viver errada, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. Mas os da igreja podemos e devemos. O antigo Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, havia disciplina e disciplina séria. Até matava. Apedrejado. Isolava quem estava com lepra. Se não fizesse isso, sabe o que aconteceria? Atrairia maldição para toda a congregação. Esse é o padrão. Portanto, essa historinha, olha, devemos fechar as portas do fundo para ninguém sair. É mentira. As portas dos fundos devem estar abertas, assim como a porta da frente. Uma igreja, de fato, sadia, não é medida apenas pelas pessoas que entram, mas também pelas pessoas que a colocam para fora. Não dizemos pelas pessoas que saem, porque às vezes as pessoas saem da igreja por outro motivo, é óbvio, né? Mas uma igreja sadia não é medida apenas pelas pessoas que entram, mas pelas pessoas que também são colocadas para fora. Porque, convenhamos, diz a Bíblia que o Senhor Jesus está preparando uma igreja pura, sem mácula. E nós vamos aceitar? Não podemos. Como diz a Escritura, um pouco de fermento leveda toda a massa. Lembra o exemplo de Acã? Diz a Bíblia que eles lutam com Jericó, uma cidade aparentemente indestrutível, e Deus dá vitória para eles. E diz, olha, dos despojos de guerra, das coisas lá, vocês não vão pegar nada, é tudo meu, o primeiro é meu. Diz a Bíblia que Acã vai lá, pega uma capa babilônica, pega ouro, pega um pouquinho de prata, escondidinho. E diz a Bíblia que depois eles vão lutar com uma cidadezinha pequenininha chamada Ai. Tanto é que não vai nem o exército inteiro. Não, vai só um pouquinho e a gente derrota, eles são muito fracos. Lembra o que aconteceu? Diz a Bíblia que eles perderam para uma cidadezinha bem menor. Sabe qual é o problema? Tinha pecado no meio do povo. Por conta de todo um exército perdeu uma guerra. Depois, é tão sério que a Bíblia diz que Acã foi reunido ele, seus bens, seus filhos. Um homem pecou. Olha a família pagando pato. Foram apedrejados. E depois de apedrejados foram queimados. Essa era a disciplina em Israel. Você acha que a gente é duro? Olha como que era antes. Porque sabia, o pecado pode contaminar todo o povo. Todos, sem exceção. Mas não só ele. Lembra Jonas? Quem era ali o desobediente, o rebelde? Era apenas um. A tempestade veio sobre quem? Sobre Jonas apenas? Ou sobre todos do barco? Um peca, tempestade. Chuta Jonas para fora do barco, bonança. Esse é o princípio da Escritura. Ou mais um exemplo, Adão. Você sabe. A morte entrou no mundo por conta do pecado de Adão. E por conta do pecado dele, todos nós sofremos. É o que nós chamamos de pecado original. Ah, pastor, eu não acredito nessa doutrina, não, que pecado de um nós paga o preço. Você não acredita? Só vou dar um exemplo prático para você como funciona. Quantos aqui votaram no PT na última eleição? Não levanta a mão, não. Só pensa, né? Pastor, que vergonha. Talvez você não votou no PT assim como eu. Mas estamos colhendo os frutos de 16 anos de pessoas roubando o nosso país, e por isso hoje temos trilhões de dívida. Eles roubam,
Nós pagamos. Você pega um pai de família, trabalha a vida inteira. Eu vou dar um exemplo para você, meus pais. Os meus avós maternos. Meu avô construiu 10 casas. Tinha 10 filhos. Morreu, deixou uma casa para cada um. Os filhos não fizeram nada para obter essas casas. Colheram fruto do trabalho de outro. Meus avós paternos. Meu avô não deixou um centavo para os 10 filhos que ele teve também. Ora, esses daí também colheram. É assim que funciona. Pecado traz maldição. Por isso precisa ser punido. Em primeiro lugar, é claro, porque perdemos de fato a bênção de Deus. E segundo, por conta do mau exemplo. Meu irmão, olha o nível que nós chegamos no nosso país. Olha o exemplo que nós temos. Quantos aqui já ouviram falar da Tiffany, jogadora de vôlei? Já ouviram? Você sabe, né, que a Tiffany, há alguns anos atrás, era Rodrigo. Daí está lá, na Superliga Feminina, arrebentando. Batendo recorde em um monte de coisa. Pablo Vittar. Eu não consigo entender como que o nosso país, ele dá o prêmio de melhor cantora a um homem. Primeiro que não canta nada, segundo que é homem e ganha o prêmio de cantora. Ou Fallon Fox, um rapaz que era caminhoneiro, que agora é mulher, e luta MMA, e rebenta as mulheres no octógono. Lei Maria da Penha não funciona para ele, né? Ele ganha muito pelo contrário, para arrebentar as mulheres. Olha o nível que nós chegamos. Hoje em dia, se você fala contra, você é hostilizado. Porque, cadê a tolerância? Agora, os mais antigos, é só você lembrar. Lembra como que o homossexualismo era mais velado antigamente? Mais escondido? Até tinha, eu lembro quando eu era criança, no meu bairro lá, tinha uns 2, 3, acho que era muito. Mas tudo enrustido, dentro do armário, como eles dizem, né? Dentro do armário. Hoje em dia, não, até quem não estava no armário sai. E é a coisa mais normal do mundo. Por quê? Por conta do mau exemplo. É uma novela que no último capítulo faz aquela cena. Como chama aquele personagem do Matheus Solano mesmo? Que deu um beijo no final da novela lá, vocês se lembram? O Matheus Solano, ele fez um personagem lá, onde no último capítulo ele dava um beijo gay lá no personagem. Daí você pensa, olha, último capítulo, algo bem rapidinho. Na novela seguinte, Fernanda Montenegro começou lascando um beijão na outra mulher. E essas coisas, esses maus exemplos que nós não percebemos, vêm a cada dia mais entrando na nossa mente. É por isso que o pecado é óbvio, eles precisam ser punidos, precisam ser mostrados. E hoje em dia, infelizmente, até cristãos, meu Deus do céu, aceitam o homossexualismo. Acho que é normal, sendo que é absurdo. Sabe qual é a maior mensagem de amor que nós podemos dar para essas pessoas? Arrependam-se dos seus pecados ou vocês vão para o inferno. Vocês precisam mudar. Não existe a história que, não, eu nasci assim. É mentira. Isso é pecado, é fruto de uma cultura podre, demoníaca, que você precisa mudar. Só que se nós falamos assim, somos tidos por intolerantes. Ontem, o rapaz mandou uma mensagem para mim no Facebook assim, né? Bom dia, eu respondi, bom dia. Oxalá e Oxum te abençoe. Eu falei, pode ficar com essas bênçãos todas para você, não preciso não, tá? Meu Deus, cuide de mim. Ele ficou bravo comigo. Nossa, você é estranho, hein? Rapaz, essas bênçãos tudo torto. Outra coisa, se não se arrepender, você vai para o inferno, viu, rapaz? Daí eu já comecei a esculachar, né? Mas você vai mostrar para ele errado. Você precisa mudar. Agora, se nós toleramos o errado por muito tempo, vai se tornar normal. Não é isso que algumas pessoas dentro da igreja safadas usam aquela frase para dizer assim? Fulano também faz, então vou fazer. Isso é coisa de safado. Teve uma época, eu perdi minha aliança que eu casei mesmo, né? Eu andava sem. Eu comprei essa aqui, R$5, japonês. Porque a aliança está caro. Daí sabe por que eu comprei imediatamente? Estava visitando um irmão lá, e a esposa dele falou assim, pastor, meu marido não usa aliança. Eu falei, mas por que, irmão? Pastor, o senhor não usa? Nossa, Deus do céu, já fiquei até mal. No outro dia, falei, essa de 5 conto mesmo. Vou ficar sem não. Consegue ver? Mas alguns são safados mesmo. Não, fulano faz, eu também posso fazer. Mas mesmo pessoas sérias, às vezes, por conta de muito tempo ouvindo algo, acaba se acostumando. Você que é mais antigo, eu lembro, lá, pelo menos meus pais, meus avós contavam essas histórias para mim, como que uma pessoa divorciada era vista há 40, 50 anos atrás? Era normal? Ou tinha até, fulano é desquitado. A pessoa tinha até repúdio.
fulana é separada. Não era assim? Hoje em dia, que a lei é igual a mulher samaritana, está no quinto casamento. Não tem problema não. Está tranquilo, está favorável. Consegue ver algo santo que Deus fez no casamento. Hoje em dia o divórcio virou algo normal. Normal. Porque o padrão deles não é a Bíblia. É o Fábio Júnior. Casou 352 mil vezes. Segundo, cada pecado uma disciplina, ou cada crime uma sentença, se quisermos contemporizar. Aqui Paulo diz assim, o autor de tal infâmia, ou seja, aquele pecado ali, devia ser punido com expulsão do meio da igreja. No Antigo Testamento era assim que funcionava. Cada pecado tinha uma punição. A nossa lei é assim que funciona. Por mais que para os pobres não funcione tão bem. Mas o certo seria, roubou 10 reais é um crime, roubou 10 milhões é outro. Olha o que diz Deuteronômio 21, 18. Olha como era sério. Deuteronômio 21, 18. Se alguém tiver, preste bem atenção, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde é sinônimo as duas palavras, tá? Desobediente. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão, esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel o ouvirá e temerá. Duro, não? O filho contumaz, rebelde, que vive de forma dissoluta, beberrão, e não se arrepende, não ouve o pai e a mãe, depois de muitas vezes, depois de ser castigado, como diz aqui a Escritura, era assim que funcionava. E você sabe que Deus não mudou. Deus não era um Deus no Antigo Testamento e é outro Deus no Novo. Porque muitos têm essa mente, né? Deus no Antigo Testamento era aquele Deus bravo, aquele Deus irado. Agora é um Deus paz e amor. Aleluia. Parece que Deus converteu. Mas não é assim. Deus continua sendo o mesmo. É claro, nós não somos Israel, por isso não podemos apedrejar os nossos filhos desobedientes. Mas eu não sei como que você explica essa passagem para os seus filhos. Sabe como que eu ensinei para os meus? Eu ensinei assim. Olha, o dia que vocês, não interessa quais dos três sejam, o dia que vocês decidirem viver de forma contrária às minhas ordens, aqui nessa casa vocês não ficam mais. Quer viver do seu jeito, à sua maneira, contrário àquilo que eu creio que é correto segundo a Escritura, pode viver, não aqui debaixo do meu teto. Vai se sustentar, vai trabalhar, vai se virar, dentro da minha casa não fica. Você pode pensar, pastor, mas isso não é ser duro? Não. Eu creio que isso é ser bíblico. Não podemos aceitar. Sabe por quê? Imagina que um dos três resolve viver de forma errada dentro de casa. E eu não repreendo. Ora, os outros dois vão sentindo direito também. Mas calma aí, o outro faz? Por que eu não posso? Aquele ali também age dessa maneira, pai. Para ele o senhor não falou nada, por que para mim o senhor fala? É isso que a Escritura diz. Não dê ouvidos. E aqui é um exemplo claro, né? Como nós lemos de repreensão. A pessoa não deu ouvidos, foi repreendido, foi disciplinado, e mesmo assim não se arrependeu. Se manteve no erro. Neste caso, meu irmão, amor, você precisa amar os outros dois e mandar um para fora. Então não vai ficar aqui de forma alguma. Nós precisamos, de fato, ler a Bíblia e ver como agiremos em cada caso. Porque em cada caso é diferente. Como nós lemos ali, né? Volta ali, por favor. Cada pecado é uma disciplina. Não é tudo que você vai agir da mesma forma. Por exemplo, nesse caso aqui de 1 Coríntios era algo sério. O cara estava adulterando com a madrasta. Pastor, mas adultério tem perdão na igreja? É óbvio que tem. Claro que tem. Todo pecado tem perdão, com exceção de blasfêmia do Espírito Santo. Mas todo pecado tem perdão. A diferença é que aqui de Coríntios, provavelmente aquele rapaz, depois de repreendido, ele continuou tendo caso com a madrasta. Por conta disso, Paulo disse, esse aí não pode ficar. Entregue a vida dele para Satanás, para morrer, mas para que o pecado seja eliminado. Mas, por exemplo, vou dar outro exemplo para você. Crente que se relaciona com ímpio. Infelizmente nós vemos muito isso daí. É claro, às vezes a pessoa chega na igreja desse jeito. Vamos ter mais paciência, claro.
A vida inteira a pessoa, ou às vezes era até da igreja, mas nunca aprendeu o que é certo, fazer o quê? A gente tem paciência. Mas imagina o seguinte, uma pessoa criada na igreja, anos ouvindo a pregação, de como um crente se relaciona, como deve ser, e mesmo assim decididamente diz, não, eu quero sim namorar a menininha ali que é ímpia, eu quero namorar o menininho que é ímpio. Eu vim falar para você, essa pessoa, ela apenas pode frequentar a nossa igreja, porque o culto é público, mas não é membro, não pode exercer função nenhuma, não pode nem limpar o banheiro da igreja, não pode, porque é sério. Coríntios, Paulo é bem claro, que comunhão há entre luz e trevas, entre crente e incrédulo? Não pode, mas é claro, cada caso um caso. Estou falando de uma pessoa que a vida inteira, dá um exemplo mais radical, meu filho, a vida inteira ouve pregação, desde pequeno. Se um dia decidir fazer isso, não fica nem em casa. Pode ir na igreja, porque a igreja é pública, mas não vai fazer nada. É assim que devemos agir em relação à igreja. Outra coisa, por exemplo, pessoa que gosta de pegar dinheiro emprestado. Você sabe que infelizmente algumas pessoas têm vício, né, em emprestar dinheiro dos outros. Não estou dizendo que uma vez ou outra, numa circunstância que precise, não tem problema. Mas tem pessoas que usam da bondade dos irmãos, porque a tendência é, irmão da igreja, estou precisando, e usam desse coração do irmão para poder tirar proveito da situação. É claro, a pessoa vai ser confrontada, vai ser ensinada, teremos paciência, mas caso permaneça, vai ser repreendido. E se for um caso público, vai ser na frente da igreja. É assim que funciona, como diz Paulo. Se alguém vive em pecado, repreende-os na frente de todos, para que os demais temam. Porque nós não vamos permitir, de fato, que os nossos irmãos sejam abusados. Que pessoas mal intencionadas abusem dos nossos irmãos que têm um coração para Deus. Todavia, se mudarem de vida, bênção, continua e sem problema. Mas é claro, nos casos graves, mas não públicos, até nisso. Olha, você acha que nesses 12 anos que eu estou na igreja não aconteceu coisa cabeluda? Já, não igual da igreja de Corinto aqui, né? Mas já aconteceu coisa terrível. Sabe o que nós fazemos? Ainda que o caso seja grave, adultério, por aí vai. Sabe o que nós fazemos? Se ninguém ficou sabendo, preserva. Tem coisas que eu sei que minha esposa não sabe. Pessoas chegam e contam para mim, pastor, meu problema é esse. Nem minha esposa, que está todo dia comigo, não sabe. Por quê? Não tem necessidade de ficar sabendo. Chegou, contou, irmão, conta comigo, vamos estar orando por isso, eu estou sempre lá perguntando. Então, até em casos graves, o objetivo é sempre preservar. Outra coisa, pessoas que, já aconteceu também, pessoas que ensinam heresias na nossa igreja, não de púlpito, é claro, né, mas contaminando os irmãos. Teve uma época, na nossa igreja de Lorena, se eu não me engano, tinha um rapaz, toda vez, estava inventando heresia para os jovens lá. Toda vez inventando coisas contrárias àquilo que nós cremos, e pior, contrária à Escritura. Olha o absurdo dele. Sabe o que ele ensinava o pessoal lá? Que Eva teve um filho com a cobra. Você que ouve um negócio desse, dá risada, né? Mas ele ficava ensinando um monte de coisa errada. A gente falou, irmão, você não pode. Reunimos os jovens, falaram, ele está ensinando errado. Ele não mudou, falei, irmão, tchau e benção, vai embora. Não vai ficar aqui. Porque você imagina, eu ensino uma coisa, daí os líderes lá no pequeno grupo ensinam outra coisa diferente do que eu ensino. Eu ensino aqui, dízimo é 10%. Daí o Paulo está lá, irmão, mas na nossa igreja especialmente é 12%. Por causa da inflação, ano passado tivemos um reajuste. Tem lógica um negócio desse? Não tem que parar. Se não parar, meu irmão, é líder, não é arranca da liderança, é pastor, não é manda embora. É assim que funciona. Para que o corpo todo seja salvo. Terceiro, já estou encerrando. Lidando com aqueles que não são membros ainda. Porque você sabe, a nossa igreja recebe todo tipo de pessoa. Não apenas membros que estão aqui há tempos, que frequentam pequenos grupos, mas constantemente recebemos visitantes, ou pessoas que estão vindo talvez por um bom tempo, mas ainda não decidiram, ainda não são membros ainda. Pastor, como que nós agimos com essas pessoas? Porque essas pessoas vêm com um monte de falha, concorda? Assim como nós também. Não só viemos, mas ainda temos muitas falhas, inúmeros pecados. Pastor, vai poder participar do culto? É claro que vai. Pequeno grupo? É claro que vai. Irmão, esse pecado aqui não pode participar lá não, hein? Não, a pessoa está chegando agora. Vamos ter mais paciência, é claro. Temos que dar tempo à pessoa. Todavia, se depois de muito tempo, a pessoa continua no errado, e a história é diferente. Por exemplo, às vezes o cara vem aqui e ele acha que viver amaziado não tem problema. Morar junto sem estar casado. E eu achava.
Pastor, expulsa da igreja. Não, claro que não. A gente vai conversar, a gente vai explicar biblicamente, a gente vai mostrar o que é certo, o que é errado. Mas se depois de muito tempo a pessoa continua achando que é errado, daí é outra história. Talvez para ele isso seja certo. Não é aquele ditado popular? Amasiado com fé é casado muitos vêm para a igreja com esse pensamento. E vão ter que aprender aquilo que é correto. Diferentemente, por exemplo, uma vez tivemos um caso assim. A moça morava com um rapaz há anos. E a gente falando, precisa casar, precisa casar, precisa casar. Se eles enganassem a gente, dizendo assim, pastor, vamos casar, a gente aceitava até ser enganado, eu acho. Mas sabe qual que era o problema? A moça recebia uma pensão do marido falecido. E se casasse, sabe, né? Cortou a pensão. Por conta disso, eles disseram decididamente, pastor, não vamos casar, senão ela perde a pensão. E era uma pensãozinha gorda, né? Não vamos casar, porque senão ela vai perder a pensão. Em amor, nós também falamos, isso depois de 3 anos, se eu não me engano. E nós falamos também, irmãos, você não vai casar? Está decidido? Não vamos. Olha, então, infelizmente, na nossa igreja você não é mais bem-vindo. Procure outra igreja para você, aqui não queremos mais você. Primeiro, né, que amasiado já é pecado. É o primeiro. Segundo, que rapaz banana que é esse? Quem está sustentando a casa dele é o defunto, não ele. E a Bíblia diz que quem tem que sustentar a casa é o marido. Daí o cara não, o cara vive nas custas do defunto, meu Deus do céu. Não existe. Precisamos mudar. Precisamos mudar. E quarto, e último princípio para encerrar, você é responsável diante de Deus pela pureza dessa igreja. Você é responsável diante de Deus pelo nome do seu Deus, e você também é responsável diante de Deus pelo nome dessa igreja, a qual você congrega. No versículo 1 nós lemos que Paulo diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Ou seja, alguém falou para Paulo, Paulo ouviu, Paulo sabia, alguém contou. Em 1 Coríntios, ele é mais específico. 1 Coríntios 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, nome aos bois, hein? Fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. E depois ele continua, né? Tem partidarismo, um diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, sou de Cefas, eu sou de Cristo. Mas é interessante qual que é o princípio que Paulo usa aqui. Ele dá nome. Ouvi que está havendo isso aqui no meio de vós. Quem falou para mim foi a família do Cloé, foi fulano. É o contrário que a maioria das pessoas fazem hoje, não é? A maioria das pessoas diz, estão falando aí que fulano está andando errado. Falaram para mim. Você sabe que falaram é sujeito indeterminado. Tem que dar nome. Se você quer resolver, precisamos dar nome para resolver as coisas. É assim que funciona. É claro, meu irmão, deixar bem claro, bem esclarecido. Nossa igreja que não fica contratando detetive, não, para saber como você anda na rua, para saber que a roupa que você usa. Apesar que hoje em dia o Facebook mostra tudo, né? Você mesmo se cagueta. Mas nem no Facebook. A gente tem quem cuida das redes sociais, mas você acha que eu fico pedindo? Fica analisando o perfil do fulano. É ruim, hein? Não ficamos, claro que não. Não precisamos de detetive. Todavia, se você, irmão, vê uma pessoa andando errado, e você não vai falar com ela, se você tem liberdade, é claro, não vou deixar quieto, cada cabeça a sua sentença, deixa lá. Primeiro que você é cúmplice. Está vendo fulano fazer as coisas erradas e não fez nada. Às vezes está vendo indo para o buraco para morrer e não fez nada. Você precisa ir lá e falar com ele. Porque se você... pastor, mas eu não tenho tanta liberdade assim para falar com a pessoa. Fala para mim. Fala para mim, fala para o líder de pequeno grupo dele. Porque isso daí é amor e querer ajudar o outro. Quando você vê alguém no erro e você faz o quê? Irmão, não faz isso daqui não. Ou quando você não tem essa liberdade, que você vai lá e fala, pastor, puxa, até triste o negócio que eu vou contar para o senhor, mas, nossa, eu vi uma moça lá com a roupa, que misericórdia, pastor. A moça canta no louvor da igreja. Minha esposa não, tá? Só ilustração. A moça lá com a roupa, que misericórdia, pastor. Mas eu não tenho liberdade. Conta para mim. Conta para minha esposa, para a gente ir falar. Isso não é fofoca. Isso é querer resolver as coisas. Isso é querer preservar o irmão. Isso é amor. Eu sei que, isso é cagueta, X9. Não, não é. Isso é amor. E se você vê as coisas erradas e não fala, você também é errado. Você é cúmplice daquele pecado. Fala a liderança. Fala ao pastor. Porque o objetivo da disciplina, meu irmão, sempre é restaurar a pessoa. Nunca que eu cheguei para disciplinar alguém com o objetivo de humilhar.
de colocar a pessoa para baixo, para mostrar seu carnal, seu pecador, tem que ser santo igual eu. É ruim, hein? Nunca. O objetivo da disciplina é sempre restaurar, é mostrar, irmão, irmã, amamos vocês, o que você está fazendo é errado. Você precisa mudar. Primeiro que você está carregando o nome do seu Deus para a vala. As pessoas olham para você e dizem, nossa, crente, hein? Imagina a tristeza. É o nome do seu Deus, mas não só o nome do seu Deus, o nome da nossa igreja. Nossa, fulano lá da igreja do pastor da Resgatar, cara muito doido, hein? Correndo sem camisa na avenida, parecendo metade da bunda, com a cueca horrível. O pessoal não vai às vezes associar você, vai falar que é, lá da Resgatar esse cara aí, ó. Lá o povo é meio church, hein? Você consegue ver como você faz um desserviço ao seu Deus? Como você faz um desserviço à sua igreja e principalmente um desserviço a você. Porque é a sua moral que vai lá embaixo. Daí um dia você resolve, não, fazer o que é certo. Daí você fala, vamos na igreja. É que igreja que você vai? Para ser do jeito que você é? Prefiro não ir. Daí houve uma dessa na lata ainda, não sabe por quê. Todavia a disciplina visa sempre restaurar a pessoa. Sempre restaurar a pessoa. Não importa, meu irmão, qual erro você tenha cometido. Quando nós repreendemos, é para o seu bem. Quando sua mãe batia em você, seu pai batia em você, não era para o seu mal. Eu lembro uma vez, caguetaram para minha mãe, que eu estava indo para a escola, pendurado, carona do caminhão. Sabe quando o caminhão passa, você vai, sobe, vai para a escola. A rua era muito grande, vai fazer, eu vou de caminhão, né? Pendurava no caminhão e ia embora. Nossa, eu falo, meu filho ouve, depois, você fazia, né? Daí um dia eu cheguei da escola, já estava a cinta preparada já. Eu, louco, visão de raio-x que ela tem. Como que ela soube um negócio desse? Aí eu apanhei igual gente grande. Daí você pensa assim, quem foi a cagueta que fez? Quem me caguetou? Você pensa que não, mas até aquela moça que foi falar para minha mãe, estava querendo o meu bem. Porque você imagina um caminhão desse, dá uma ré, alguma coisa, eu caio e passo por cima. Acabou! Era um moleque, tinha lá uns 8, 10 anos. Da mesma forma, você não deve ficar chateado, meu irmão, minha irmã. Quando alguém vem e conta nós sobre o seu erro, nós vamos repreender. É porque o objetivo é sempre restaurar. Você é a igreja, juntamente com todos nós. Não sou eu a igreja. Não sou só eu que carrego o nome da igreja. Todos nós carregamos, você também. Você carrega uma plaquinha em primeiro lugar assim, cristão. Não é só ladrão e vacilão, não, é cristão. Você carrega isso na sua testa. Mas você também carrega o nome da sua igreja, seja Resgatar, seja Batista, seja Presbiteriana. Portanto, não suje a imagem do seu Salvador e da sua igreja com o seu procedimento. Todas as vezes que eu precisei ser firme com meus filhos, foi por um bem maior. Porque eu, de fato, os amo de verdade e quero sempre o melhor para eles. E na igreja também funciona assim. Disciplina bíblica é algo correto, e é algo que é necessário que aconteça na igreja. Para quê? Para que a igreja possa cada dia ser mais saudável. Assim como Cristo está preparando uma igreja sem mácula, assim também deve ser nós, a liderança, e você também lá na sua família. Amém, meus irmãos?